Muitas vezes, quando olhamos para a nossa conta bancária no final de um mês exaustivo, a primeira coisa que passa pela nossa mente é o pensamento paralisante de que o dinheiro simplesmente não foi feito para nós, como se existisse uma barreira invisível entre o nosso esforço diário e a liberdade que vemos outras mulheres alcançarem. Acreditamos piamente que para guardar R$ 1.000 precisaríamos ganhar 10.000, ou que investir é um jogo de elite reservado para quem já nasceu com o caminho traçado. Essa voz silenciosa que sussurra que você não é capaz de gerenciar o próprio futuro é a maior inimiga da sua prosperidade. Se você já sentiu que o pouco que sobra não faz diferença, pare tudo agora. O que eu vou compartilhar não é sobre mágica, é sobre um teste real que realizei com exatamente R$ 1.000 para desmistificar o impacto das pequenas escolhas no seu patrimônio a longo prazo. Antes de avançarmos nessa jornada de revelações, peço que você clique no botão de inscrição para acompanhar cada etapa dessa transição de mentalidade que estamos construindo aqui no canal, garantindo que você não perca os próximos passos dessa nossa estratégia de independência. Existe um mistério que poucos ousam encarar de frente, algo que envolve a nossa psicologia e a forma como tratamos centavos antes de tratarmos milhões. Quando decidi colocar R$ 1.000 na nova caixinha do Nubank para observar o comportamento desse valor durante exatamente 30 dias, não estava buscando um milagre financeiro, mas sim entender o mecanismo da paciência e da consistência. O primeiro desafio foi vencer a urgência da ansiedade. A sociedade nos condiciona a esperar retornos imediatos, resultados explosivos que aparecem na tela do celular com uma notificação cintilante. Contudo, a educação financeira real é um processo de sedução lenta com o futuro. Ao abrir o aplicativo e depositar aquele montante, senti uma resistência interna, uma voz que dizia que aquele dinheiro deveria estar circulando, sendo gasto em algo imediato ou guardado embaixo do colchão pela segurança ilusória da liquidez imediata. Percebi ali, naquele momento de toque na tela, que a decisão de investir é, acima de tudo, um exercício de desapego. A psicologia por trás dessa escolha é fascinante e muitas vezes ignorada. Nós, enquanto mulheres empreendedoras, somos bombardeadas por uma cultura de multitarefa que nos faz sentir que, se não estivermos correndo atrás do dinheiro o tempo todo, estamos perdendo tempo. Mas o dinheiro, quando bem alocado, tem a capacidade de trabalhar em silêncio. A caixinha do Nubank, com sua promessa de organização e rendimento automático, funciona como um espelho. Ela reflete não apenas o saldo monetário, mas a clareza mental sobre os seus objetivos. Durante os primeiros 7 dias, a observação foi puramente comportamental. Eu me pegava abrindo o aplicativo várias vezes ao dia, apenas para ver se algo extraordinário havia acontecido. Esse é o comportamento do iniciante. A busca pela validação externa do esforço. Mas, ao chegar na segunda semana, a curiosidade deu lugar ao entendimento. Entendi que o rendimento, por menor que fosse, era o resultado de uma estrutura que eu mesma construí ao separar aquele valor do meu capital de giro operacional. O reframe mental aqui é fundamental. Você precisa parar de olhar para o dinheiro como um recurso finito que se esvai entre os dedos e começar a vê-lo como um exército de pequenos soldados que precisa ser enviado para a batalha do mercado financeiro. Os R$ 1.000 que coloquei na caixinha serviram como a minha tropa de reconhecimento. Eles não foram lá para me enriquecer da noite para o dia, mas para me provar que o sistema funciona e que a barreira técnica que nos impõe medo é, na verdade, uma porta aberta. Empreender é tomar riscos, mas é também criar defesas. A sua mentalidade financeira é o pilar que sustenta o seu negócio. Sem uma base de reserva, qualquer turbulência no mercado, um mês fraco de vendas, um imprevisto técnico, pode derrubar a sua estrutura.
A caixinha nada mais é do que o seu porto seguro, a sua zona de conforto estratégica que permite que você tome decisões mais ousadas no seu negócio principal. Ao longo do 20º dia, algo mudou na minha percepção sensorial daquela experiência. O valor que rendeu, embora fosse uma quantia modesta, começou a ter um significado simbólico poderoso. Cada centavo a mais era um atestado de que a inércia havia sido vencida. Muitas mulheres travam no empreendedorismo por medo de começar errado, medo de investir no lugar errado ou de não saber o suficiente. O resultado que obtive após 30 dias não foi impressionante pelo volume de dinheiro, mas pela constância demonstrada. A clareza veio quando entendi que a independência financeira não é um destino, mas uma acumulação de hábitos que se tornam invisíveis com o tempo. O poder da autodisciplina é o que separa quem apenas sonha com o sucesso de quem constrói a própria realidade. Se você não consegue gerenciar R$ 1.000, como espera gerenciar 100 mil? Essa pergunta deve ecoar na sua mente todas as manhãs. O desenvolvimento da sua mentalidade de sucesso passa por entender que o mercado financeiro não é um cassino. Quando você coloca seu dinheiro em uma ferramenta de rendimento, você está aplicando o conceito de juros compostos, que é a 8ª maravilha do mundo. O tempo é o seu maior ativo, muito mais valioso do que qualquer estratégia de marketing que você possa aplicar no seu negócio hoje. É o tempo que transforma sementes em árvores e R$ 1.000 em uma base sólida de segurança. Durante esses 30 dias, pude também refletir sobre a importância da reserva de oportunidade. Muitas vezes, perdemos negócios lucrativos porque não temos capital líquido disponível para investir ou para comprar mercadoria à vista. O dinheiro na caixinha não é um dinheiro parado. É um dinheiro posicionado, pronto para ser usado no momento em que a oportunidade certa surgir. Existe um segredo que as grandes empreendedoras não revelam com facilidade, que é a separação drástica entre a conta da empresa e a conta pessoal. Ao usar a caixinha, você começa a exercitar essa disciplina de separar o que é lucro do que é custo operacional. O resultado visual de ver aquele montante crescendo, mesmo que a passos lentos, cria uma resposta dopaminérgica saudável. Ao invés da dopamina barata de comprar algo supérfluo, você sente a satisfação de estar construindo algo duradouro. Isso muda a sua postura diante de cada venda que você faz no seu dia a dia. Você passa a ter mais orgulho do seu trabalho, sabendo que cada centavo que entra está sendo direcionado para algo maior. É uma transformação silenciosa, quase imperceptível para quem olha de fora, mas transformadora para quem sente o impacto na sua própria estrutura emocional e profissional. Não caia na armadilha de pensar que, por ser iniciante, o seu esforço é insignificante. O mercado financeiro é democratizado e as ferramentas hoje disponíveis, como essa caixinha, removem as barreiras que antes existiam. O que falta, muitas vezes, não é acesso à tecnologia, mas a coragem de dar o primeiro passo e a paciência de ver o processo acontecer. O mistério se desfaz quando você percebe que a única variável que você controla verdadeiramente é a sua capacidade de poupar e o seu critério para investir. O resultado final após esses 30 dias foi um convite à reflexão. O que você está fazendo com o que chega nas suas mãos agora? Se você está esperando o momento em que terá muito para começar a investir, saiba que esse momento nunca chegará por conta própria. O momento certo é criado por você, com os 1.000, com os 100 ou com os R$ 10 que você tem disponível hoje. Para aplicar isso na prática, você precisa seguir alguns passos fundamentais. Primeiro, identifique a sua meta de curto prazo. Pode ser uma reserva de emergência ou o capital para um novo projeto. Segundo, defina um valor fixo que será transferido para a sua caixinha todos os meses, sem falta, como se fosse um boleto obrigatório para a sua própria empresa. Terceiro,
Não olhe o saldo todos os dias. Deixe que o tempo faça o trabalho pesado. O controle emocional é aqui o seu maior diferencial competitivo. Enquanto a maioria das pessoas está preocupada em como gastar o lucro do mês, você estará focada em como reinvestir e multiplicar a sua base. Esse é o caminho para a liberdade financeira que tanto buscamos. É um caminho feito de disciplina, de escolhas inteligentes e de uma crença inabalável no seu potencial de construir algo que dure mais do que uma tendência passageira. Ao encerrar esse ciclo de 30 dias, senti uma mudança na minha maneira de abordar os negócios. A segurança de saber que existe um valor ali, crescendo e rendendo, me deu mais liberdade criativa para arriscar em novas campanhas de marketing e em novos produtos. A escassez mental que antes me impedia de ver as oportunidades foi substituída por uma abundância de possibilidades, porque agora sei que minha base está protegida. O empreendedorismo feminino é uma caminhada de longo prazo, onde a resiliência é testada a cada obstáculo. Mas com a base financeira correta, você deixa de ser uma sobrevivente do mercado para ser uma estrategista. O que diferencia as grandes das pequenas é a forma como elas gerenciam seus recursos. Não deixe que o medo de começar pequeno impeça o seu crescimento. A jornada de R$ 1.000 é apenas o começo de uma trajetória de prosperidade que você está começando a desenhar agora. Lembre-se sempre, o dinheiro é apenas uma ferramenta. A verdadeira riqueza está na sua mentalidade, na sua capacidade de aprender, adaptar e persistir. O mercado financeiro é um ambiente de aprendizado contínuo. Não tenha medo de errar, mas tenha receio de nunca tentar. Cada pequena ação, cada escolha de poupança, cada decisão de investimento é um voto de confiança que você dá em si mesma. E é esse voto de confiança que lá na frente se converterá na tão sonhada independência financeira, onde o seu trabalho será uma escolha, não uma necessidade desesperada. O caminho está claro, a ferramenta está na palma da sua mão e o potencial está dentro de você. O que você vai fazer nas próximas horas para começar a mudar a sua realidade? A resposta é o primeiro tijolo desta construção. Se você chegou até aqui, é porque você compreendeu que a independência financeira é um compromisso sério que exige mais do que apenas esforço físico, exige estratégia e inteligência emocional. Não deixe esse aprendizado se perder no esquecimento. Agora é o momento de agir, de tomar as rédeas do seu destino financeiro e transformar todo esse conteúdo em resultados práticos para o seu negócio. Se você quer dominar a arte de gerenciar, investir e multiplicar o lucro do seu empreendimento, eu convido você a dar o próximo passo definitivo hoje mesmo. Clique no link que está na descrição deste vídeo e entre para o nosso grupo exclusivo de mentoria, onde eu acompanho de perto mulheres reais que estão construindo negócios lucrativos e alcançando a liberdade financeira do zero. O seu momento de prosperar não depende de sorte, depende de decisão. Clique agora, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma das nossas estratégias semanais e venha fazer parte dessa comunidade que está transformando o cenário do empreendedorismo feminino no Brasil. A sua jornada rumo ao sucesso começa com o próximo clique. Muitas vezes, quando falamos sobre prosperidade e o controle total das finanças, o maior obstáculo que enfrentamos não é a falta de mercado, a escassez de clientes ou a instabilidade da economia. O verdadeiro inimigo está nos padrões de pensamento que herdamos e que, sem percebermos, continuamos a reproduzir no nosso cotidiano empresarial. Você já parou para observar como trata o dinheiro do seu negócio? Muitas empreendedoras ainda cometem o erro fatal de tratar a conta da empresa como uma extensão da carteira pessoal. É nesse ponto que a linha entre o crescimento sustentável e a falência começa a ficar perigosamente tênue. A disciplina financeira começa com a separação absoluta desses mundos.
Quando você mantém as contas misturadas, você perde a capacidade de analisar a saúde real do seu empreendimento e, sem dados precisos, você está apenas navegando no escuro, esperando que a maré leve o barco para o porto desejado. A clareza é a base fundamental da estratégia. Vamos aprofundar um pouco mais sobre essa mentalidade vencedora. O sucesso não é um evento isolado que acontece da noite para o dia, mas sim o acúmulo de pequenas decisões inteligentes tomadas repetidamente. Pense nos seus lucros. O que você faz com o que sobra no final do mês? A maioria das pessoas cai na armadilha do aumento do padrão de vida assim que o faturamento dá um salto. O chamado aumento das despesas de estilo de vida é o maior destruidor de fortunas que existe. À medida que o seu negócio cresce, sua responsabilidade é reinvestir no processo, na otimização de ferramentas, na qualificação da sua equipe e, principalmente, na sua própria reserva de oportunidade. Ter dinheiro em caixa não é apenas para cobrir emergências. É para ter munição quando o mercado oferecer uma oportunidade única que as outras pessoas não poderão aproveitar por falta de preparo. Quem está preparada sempre domina o jogo, pois não precisa agir por desespero. Além da gestão técnica, precisamos conversar sobre a psicologia por trás da venda e da precificação. Muitas mulheres empreendedoras sentem um medo paralisante de cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Isso é reflexo direto de uma crença limitante sobre o próprio valor e sobre o que o cliente está disposto a pagar. Entenda uma coisa: quando você precifica seu produto ou serviço por baixo, você não está atraindo o cliente ideal. Você está atraindo o cliente que desvaloriza o seu esforço. O cliente que busca apenas o preço mais barato nunca será um aliado fiel do seu crescimento. Ele é o cliente que exige mais, reclama de tudo e dificilmente voltará. Quando você se posiciona com autoridade, quando você entrega valor real e cobra com base na transformação que você proporciona, você filtra o mercado. Você passa a atrair clientes que respeitam a sua marca, que reconhecem a qualidade e que sustentam o crescimento do seu negócio a longo prazo. O preço não é um número aleatório. É uma declaração de intenções sobre quem você é e sobre o nível de entrega que você se compromete a realizar. Nesse processo de evolução, é importante reconhecer que o medo é uma constante. Ele não vai desaparecer só porque você se tornou mais experiente. O medo é uma resposta biológica natural ao desconhecido. A grande diferença entre quem prospera e quem estagna é que a pessoa próspera aprendeu a caminhar mesmo com medo. Ela entende que o desconforto é o sinal claro de que está saindo da zona de inércia e expandindo os próprios limites. O erro, por sua vez, deve ser encarado como um custo de aprendizado. Documente suas falhas, analise o que não funcionou e ajuste a rota. A perfeição é um mito que mantém muitas mulheres paralisadas diante de um projeto, esperando o momento ideal, o cenário perfeito, a equipe perfeita. O momento ideal é agora, com os recursos que você já tem. O caminho se revela à medida que você avança, e não antes disso. Quero que você exercite a visão de longo prazo. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um mês, mas subestima drasticamente o que pode conquistar em 5 anos. Se você mantiver a consistência, se você for disciplinada com o seu fluxo de caixa, se você reinvestir com inteligência e se você não ceder ao impulso do consumo imediato, o efeito composto fará o resto do trabalho por você. O juro composto, aquela força que Einstein chamou de 8ª maravilha do mundo, não trabalha apenas sobre o dinheiro investido, mas também sobre as suas competências, sobre o seu networking e sobre a autoridade que você constrói no mercado. Cada dia que você se dedica ao aprendizado, um novo juro é aplicado na sua capacidade de gerar riqueza. Por isso, nunca pare de estudar, nunca pare de buscar mentorias, nunca se sinta a pessoa mais inteligente da sala.
Sabe, o empreendedorismo feminino no Brasil tem um potencial extraordinário. Nós temos uma sensibilidade aguçada, uma capacidade de multitarefa incrível e uma visão de cuidado que, quando aliada à frieza estratégica das finanças, cria um diferencial competitivo poderoso. Mas esse potencial precisa de método. Sem método, o esforço se dispersa. Sem método, a dedicação vira esgotamento físico e mental. É por isso que insisto tanto na estruturação do seu negócio. Não adianta trabalhar 12, 14 horas por dia se você não sabe qual é a margem de lucro real de cada item que vende. Você está apenas se mantendo ocupada, não produtiva. Ocupação é diferente de produtividade. Produtividade é gerar resultado com o mínimo de desperdício possível. E é exatamente esse o foco do nosso trabalho. Olhe para o seu negócio hoje e faça a si mesma uma pergunta difícil. Se você tivesse que vender essa empresa amanhã, quanto ela valeria? A resposta para essa pergunta revela o quanto você construiu de valor real além da sua própria presença. Um negócio que depende 100% de você não é um negócio, é um emprego autônomo. O seu objetivo deve ser construir sistemas, delegar processos, criar uma marca que respire e cresça, mesmo quando você decide tirar um tempo para descansar ou para focar em novas estratégias. Isso é liberdade financeira. Isso é construir um legado. Não se contente com o básico. Não aceite que a sua vida financeira seja um eterno ciclo de pagar contas e sobreviver até o próximo mês. Você tem a capacidade de ir muito além. Para encerrar este pensamento, quero te convidar a refletir sobre o seu porquê. Por que você começou? Por que você insiste quando as coisas ficam difíceis? A resposta para essa pergunta é a sua fonte de energia inesgotável. Quando o cansaço bater, quando uma venda não sair ou quando um problema técnico surgir, volte ao início. Relembre a motivação que te fez dar o primeiro passo. O dinheiro é apenas o combustível que te permite chegar onde você deseja, mas o propósito é o motor. E um motor sem combustível não anda, mas um combustível sem motor não tem direção. Você precisa dos dois equilibrados. A caminhada é solitária em muitos momentos, mas a partir do instante em que você decide entrar para a nossa comunidade, você percebe que não está sozinha. Nós estamos criando um ecossistema de mulheres que não aceitam menos do que o sucesso absoluto. Mulheres que se apoiam, que compartilham experiências, que se levantam umas às outras. O ambiente que você frequenta define o seu teto de pensamento. Se você convive apenas com pessoas que reclamam ou que aceitam a mediocridade, é para lá que você vai convergir. Cerque-se de mulheres que têm metas maiores que as suas, que te desafiam a pensar mais alto, que te cobram mais desempenho. O próximo nível exige uma nova versão de você. Aquela pessoa que você era quando começou o negócio não tem as competências necessárias para gerir o negócio que você quer ter daqui a um ano. O crescimento exige renúncia. Renúncia a hábitos que te atrasam, a pessoas que drenam a sua energia e a crenças que não te servem mais. Esteja disposta a deixar ir quem você foi para abraçar quem você precisa se tornar. O seu futuro está sendo escrito agora, em cada uma dessas decisões. Não deixe para amanhã a mudança que você pode começar a implementar hoje. O mercado financeiro, a gestão de empresas, a liderança, tudo isso são habilidades que podem ser aprendidas, treinadas e dominadas. Você não precisa ter nascido empreendedora. Você precisa ter a coragem de se transformar em uma. Então, mantenha o foco, mantenha a constância e, acima de tudo, mantenha a confiança no seu potencial de realizar. O sucesso não é um destino, é a forma como você percorre todo esse caminho. Agora é a sua vez. O próximo passo está à sua espera e ele é o mais importante de toda a sua trajetória.